Minha mãe esqueceu onde guardar sobremesa para o meu filho no dia de ação de graças. Disse que ele a não merecia, por causa do jeito que ele se comportou. Os filhos da minha irmã comeram 2 vezes. Eu ajudei meu filho a colocar o casaco e fomos embora. Às 10h13 da noite, meu pai mandou uma mensagem: transfira a hipoteca amanhã. Eu não discuti. Só, não sei o que pode ser mais baixo do que humilhar o próprio neto para provar um ponto, mas, seja o que for, acho que meus pais já chegaram lá. Uma coisa é ter preferidos. Já me acostumei com isso ao longo dos anos. Ver o rosto da minha mãe se iluminar quando minha irmã chega, ou ouvir meu pai dizer que os filhos do meu irmão são o verdadeiro legado dele. Eu aprendi a suportar as indiretas, os olhares de desprezo quando menciono qualquer conquista do Ethan. O jeito como eles passam por nós no corredor, como se fossemos visitantes no Museu dos Anetos de Ouro deles. Mas aquilo foi intencional. Eles sempre me trataram como um experimento fracassado. Eu fui a primogênita, a criança quieta que acabou sendo inconveniente. Não era rebelde, só comecei a dizer a não. Parei de pedir para eles se importarem com o que claramente não lhes interessava. Eles queriam controle. Eu dei distância e eles nunca me perdoaram por isso. Tudo piorou depois do meu divórcio. Eu não chorei no sofá deles nem implorei por ajuda. Mudei-me, consegui um emprego que pagava o suficiente e comprei minha própria casa. Eles odiaram essa parte. Odiaram não poder balançar dinheiro sobre minha cabeça. Meu pai ofereceu colocar minha hipoteca no fundo familiar, disse que seria mais prático. Mas eu sabia o que aquilo significava, ele queria o nome dele na escritura. Queria controle. Recusei educadamente. Desde então, ele trata a minha independência financeira como uma ofensa pessoal. Meu irmão Ryan percebe isso. Uma vez ele me disse: sabe, você é a única que eles não conseguem manipular. É por isso que fingem que você não existe. E ele tem razão. Ele não faz parte do problema, mas também nem sempre intervém. O dia de ação de graças foi o empurrão final. Chegamos cedo, eu e Ethan, porque ele tinha ajudado a preparar o molho de cranberry e queria mostrar para minha mãe. Ela sorriu educadamente, mal olhou, e colocou atrás da travessa comprada no supermercado. Eu não disse nada. Nunca digo. O jantar foi o caos de sempre. Os filhos da minha irmã escolheram tudo primeiro. Meu pai abriu um vinho que, segundo ele, era só para adultos que sabem apreciar, mas serviu um copo para a filha de 12 anos da minha irmã porque ela é madura para a idade. Ethan perguntou por que não havia purê de batatas naquele ano. Não foi rude, só curioso. Minha mãe riu e respondeu: porque tem gente que não precisa de mais carboidrato. Foi para ele. Eu senti. Mesmo assim, terminamos o jantar. Ethan estava animado pela sobremesa. Ele ama o cheesecake de abóbora da minha mãe. Até ajudou a colocar os pratos de sobremesa. Os filhos da minha irmã pegaram as fatias primeiro, claro. Grandes. Já estavam na metade quando a bandeja voltou para minha mãe. Ethan ficou ali, esperando, sorrindo. Ela nem olhou para ele. Só disse, sem piscar, ele não merece sobremesa depois do jeito que se comportou. A sala ficou em silêncio por um instante. Um dos gêmeos da minha irmã pediu mais uma fatia. Ganhou. Ethan se virou para mim e sussurrou: tudo bem. Essa foi a parte que me destruiu. Peguei o casaco dele, ajudei-o a vestir em silêncio e saímos. Não disse tchau. Não olhei para trás. Chegamos em casa, fiz um chocolate quente para ele e deixei que comesse os biscoitos extras que tínhamos assado na noite anterior. Às 10h13 da noite, meu celular acendeu. Uma mensagem do meu pai: transfira a hipoteca amanhã. Não se atrase. Nenhuma pergunta, nenhuma explicação, como se nada tivesse acontecido naquela noite. Eu não respondi. Fiquei apenas olhando para a tela até ela apagar de novo. E ali sentei, pensando em quantas vezes eu tinha desculpado esse tipo de comportamento, em quantos feriados deixei passar porque eles são assim mesmo. Mas ver meu filho ser ignorado daquela forma, de propósito, sem motivo algum, algo dentro de mim simplesmente se calou. Transferi a hipoteca na manhã seguinte, mas não do jeito que ele esperava, e com certeza não para o benefício dele.
Porque se eles queriam me cortar, estavam prestes a descobrir o que isso realmente significava. No dia seguinte, não ouvi nada deles. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perguntando se o Ethan estava bem. Como se nada tivesse acontecido. Meu pai recebeu sua preciosa transferência e, na cabeça dele, estava tudo resolvido. Minha mãe postou fotos da mesa do jantar com legendas sobre família, gratidão e amor. Amor? A palavra quase me fez rir. Naquela noite, fiquei revendo o rosto do Ethan quando ela disse que ele não merecia sobremesa. O jeito como ele aceitou, calado e educado, como se já soubesse que discutir não adiantaria nada. Acho que foi naquele momento que parei de arrumar desculpas para eles. 2 dias depois, o Ethan teve um jogo de futebol. O Ryan apareceu, como sempre, com o filho mais novo. Ele é o único da família que realmente aparece por nós mesmo quando não precisa. Depois do jogo, quando as crianças correram para brincar, ele finalmente perguntou o que tinha acontecido no dia de ação de graças. Disse que a mãe contou para todo mundo que o Ethan tinha se comportado mal e que ela estava ensinando respeito. Perguntei se ele acreditava nisso. Ele apenas balançou a cabeça. Disse que já tinha visto o jeito como ela falava com o Ethan antes, e que não acreditava na versão dela nem por um segundo. E então disse algo que me pegou de surpresa: me diz o que você quer que eu faça. Não foi em o que aconteceu, nem em como posso ajudar, mas em o que você quer que eu faça. Soava como se ele já tivesse escolhido o meu lado, só esperava uma direção. Falei a verdade. Eu tinha terminado. Terminado com a culpa, com as manipulações financeiras, com as aparências. Disse que queria cortar todos os laços, mesmo que isso significasse abrir mão do fundo familiar. Ryan nem piscou. Disse que entendia. Contou que ele e a esposa já percebiam há anos como a mamãe e o papai tratavam a mim e ao Ethan, mas não queriam se meter. Respondi que eles não precisavam se meter, só parar de protegê-los das consequências. Mais tarde, enquanto colocava o Ethan para dormir, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Uma foto dos filhos da minha irmã sorrindo, com garfos nas mãos, segurando os pedaços de cheesecake que tinham sobrado, como se fossem troféus. Abaixo, ela escreveu: da próxima vez, talvez o Ethan mereça uma fatia. Fiquei olhando para aquela imagem por um minuto inteiro, tentando decidir se ela estava tentando ser cruel ou se realmente achava que aquilo era engraçado. De qualquer forma, não importava. Eu não mostrei a foto para o Ethan. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dela por aquela noite. Na manhã seguinte, liguei para o Ryan. Disse que queria sair de tudo que estivesse ligado aos nossos pais, o fundo familiar, os investimentos, a hipoteca, tudo. Se eles queriam fingir que eu não fazia parte da família, então iam descobrir o que isso realmente significava. Ele concordou sem hesitar. Disse que falaria com o advogado da família para tornar tudo oficial. Eu ouvi o peso na voz dele, não era pena, era encerramento. No meio da semana, meu pai ligou 2 vezes. Não atendi nenhuma. A mensagem de voz que ele deixou soava ensaiada, uma mistura de decepção e tentativa de controle. Disse que tinha notado movimentações nas contas e queria garantir que não houvesse mal-entendidos. Mas não havia mal-entendidos. Pela primeira vez na vida, eu estava totalmente certa do que fazia. Naquela noite, abri o laptop e comecei a escrever tudo. Cada pequena coisa que eles tinham feito para me diminuir, ou diminuir o Ethan. Cada comentário venenoso disfarçado de conselho. Cada vez que me disseram que eu era sensível demais, fria demais, ingrata demais. Eu não estava escrevendo para eles, estava escrevendo para mim, para nunca esquecer o porquê de estar fazendo isso. O dia de ação de graças não foi só a gota d'água. Foi a prova que eu precisava. Eles acharam que eu engoliria mais uma vez, fingiria que estava tudo bem, apareceria no Natal sorrindo como sempre. Mas não dessa vez. Dessa vez, eu não ia fingir. Cerca de uma semana depois, minha mãe mandou um daqueles e-mails coletivos típicos dela, com o assunto planos para o Natal. Com exclamações suficientes para parecer uma comemoração, não uma tentativa de controle de danos. Ela listou tudo como se nada tivesse acontecido, quem levaria o quê, o horário do jantar, e pediu para todos usarem suéteres combinando em nome da união familiar. Nenhuma menção ao Ethan. Nenhuma menção ao que ela disse para ele.
Nenhum reconhecimento de que a gente tinha saído no meio do jantar. Ela terminou o e-mail com aquelas frases vazias sobre deixar as tensões do passado para trás e recomeçar pelo bem dos netos. Aquela era a versão dela de um pedido de desculpas se pintando de pacificador enquanto escondia a própria crueldade debaixo do tapete. Eu não respondi. Nem precisava. 2 dias depois, Ryan me ligou. Disse que tinha se reunido com o advogado da família, como combinamos. O fundo poderia ser dividido tecnicamente complicado, mas não impossível. Cada um teria controle sobre sua parte, e quando a minha fosse separada, meus pais perderiam qualquer poder sobre o que eu fizesse com ela. Eu disse assim sem pensar 2 vezes. Ryan hesitou um pouco. Disse que queria me avisar que o papai já sabia. Tinha descoberto o pedido pelo escritório. Aparentemente, ele ligou pessoalmente para o advogado tentando atrasar o processo. Disse que eu estava emocional e que tudo se resolveria quando ela se acalmar. Ele me chamou de emocional. Essa foi a defesa dele, como se tudo isso fosse só hormônio e raiva passageira, e não mais de 30 anos sendo tratada como a filha de segunda categoria. Ryan me enviou uma cópia do e-mail. Meu pai tinha colocado ele em cópia, mas não a mim. No e-mail, ele escreveu as palavras: Laura está instável neste momento. Por favor, não tomem decisões irreversíveis baseadas em um surto temporário. Li essa frase 3 vezes. Ele não disse que eu estava magoada. Não disse que eu tinha um ponto válido. Disse que eu estava instável. Fiquei parada, digerindo aquilo por um tempo. Mais tarde naquela noite, Ryan me mandou uma mensagem perguntando de novo: Tem certeza de que quer mesmo fazer isso? Respondi: Com absoluta certeza. E não faça só por mim. Faça para que seus filhos não cresçam achando que isso é normal. Ele demorou alguns minutos para responder. Depois veio a mensagem: Nós também não vamos no Natal. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Eu deixei de ser apenas a filha difícil. Virei a que finalmente quebrou o feitiço. Mas, claro, meus pais não deixaram barato. Minha mãe tentou ligar 3 vezes no mesmo dia. Ignorei todas. Depois mandou uma mensagem: Não sei que tipo de mentiras o Ryan está te colocando na cabeça, mas você está deixando ele destruir esta família. Mentiras. Destruir. O clássico. Nenhuma admissão, nenhuma responsabilidade, só mais uma tentativa desesperada de controlar a narrativa. Não respondi. Nem precisei. Apenas encaminhei a mensagem para o Ryan, que respondeu com uma única linha: Ela está com medo. E devia estar. Depois, foi minha irmã quem me mandou mensagem. Disse que a mãe estava estranha, que vivia chorando na cozinha, e que o pai andava de um lado para o outro como se estivesse se preparando para uma guerra. Ela perguntou o que estava acontecendo de verdade e disse que esperava que a gente não estivesse exagerando por causa daquela história da sobremesa. Eu fiz só uma pergunta. Você viu o que a mamãe fez com o Ethan no dia de ação de graças? Nenhuma resposta. Você viu a expressão dele? Chegou a perguntar por que a gente saiu mais cedo. Silêncio. Deixei pra lá. Ela não mandou mais mensagem desde então. Algumas noites depois, logo após o jantar, alguém bateu na porta. Já estava quase escuro. Ethan terminava o dever de casa na mesa. Olhei pelo olho mágico, era meu pai. Não abri. Ele bateu de novo, mais forte dessa vez. Fiquei ali parada, observando ele se remexer, impaciente, frustrado, não estava acostumado a ser ignorado. Ethan perguntou quem era. Eu disse: Ninguém importante. E eu realmente quis dizer isso. Pela primeira vez na vida, não falei por raiva, nem para me convencer. Eu simplesmente não precisava mais de nada deles. E isso, mais do que qualquer coisa, era o que mais os apavorava. Quando chegou a semana do Natal, achei que eles finalmente desistiriam. Tentaram de tudo: culpa, controle, silêncio, até constrangimento público. Pensei que, quando nada disso funcionasse, iam deixar pra lá. Mas não deixaram. Na manhã de 21 de dezembro, alguém bateu à porta. Correspondência registrada.
Um envelope grosso, com o nome do meu pai no remetente impresso, não escrito à mão. Dentro, havia uma cópia de uma carta do contador deles, grampeada a uma nota datilografada do meu pai. A carta falava sobre a divisão do fundo familiar e as sérias complicações fiscais que podem surgir de decisões motivadas por emoção. Em negrito. Recomendamos fortemente que se evitem ações precipitadas que possam afetar o patrimônio familiar e o equilíbrio de longo prazo. Li tudo ali mesmo, na cozinha, enquanto Ethan colava pedaços de feltro em um trabalho da escola. Não disse nada. Apenas dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e joguei no lixo. Eles ainda achavam que eu estava blefando que se arrastassem a situação por tempo suficiente, se colocassem a dose certa de pressão financeira, eu acabaria cedendo. Mas estavam forçando demais. E, pior, subestimando a pessoa errada. Enviei uma foto da carta para o Ryan. 5 minutos depois, ele me ligou. Nem perdeu tempo com conversa fiada. Só disse: "Ei, tem algo que você precisa ver." Logo em seguida, me mandou por e-mail um documento que eu nunca tinha visto antes, uma antiga emenda ao contrato da Casa do Lago, aquela propriedade que eles reformaram e transformaram em uma espécie de segunda mansão. Aparentemente, há 10 anos, quando ajudei com parte do pagamento inicial, eles me adicionaram como coassinante parcial. Temporariamente, disseram na época. Mas ninguém nunca tirou meu nome, e acabaram esquecendo. Ryan havia encontrado a papelada enquanto cuidava do próprio refinanciamento. E foi aí que caiu a ficha: se meu nome ainda estava na escritura, eles não podiam fazer nada grande com a Casa do Lago, vender, alugar, transferir propriedade sem meu consentimento por escrito. Então ele disse algo que eu não esperava. Eles estão tentando alugar o lugar para uma empresa neste verão. Dinheiro alto, tipo 5 dígitos por mês. Já estão em negociações. Fiquei em silêncio. Não porque estivesse surpresa com a tentativa de lucrar, mas porque eles não mencionaram nada, nenhuma palavra, nenhum aviso, nem sequer uma oferta falsa de participação. Ryan perguntou: "Quer bloquear?" Respondi: "Com certeza." Ele me passou o contato da empresa de administração imobiliária, e eu enviei um e-mail formal declarando copropriedade e anexando uma cópia da escritura original. Deixei claro que eu não autorizava uso comercial e não assinaria nenhum contrato. 2 dias depois, minha mãe ligou 6 vezes seguidas. Não atendi nenhuma. Então ela deixou uma mensagem de voz. Começou calma. Depois, não tanto. Disse que eu estava sabotando os objetivos financeiros da família. Que o Ethan precisava aprender o lugar dele. Que, se eu continuasse forçando, eu me arrependeria. E então veio a parte que selou tudo o que eu precisava ouvir. Você devia se considerar com sorte por não termos dito coisa pior. Ele passou dos limites. Vocês dois precisam aprender humildade. Ela admitiu. Finalmente. Não estava arrependida, estava convencida de que tinha razão. Encaminhei o áudio para o Ryan. Nenhum comentário, só enviei. 1 hora depois, ele respondeu: "Acabou. Oficialmente." E então aconteceu algo que eu não esperava. Na noite seguinte, Ryan e a esposa apareceram aqui em casa com todos os presentes de Natal que nossos pais tinham deixado para os filhos deles, ainda embrulhados. Colocaram tudo no chão da minha sala. Ryan disse: "Se eles vão tratar o seu filho como um estranho, então não têm o direito de mimar os meus." Abrimos tudo juntos. Meus sobrinhos brincaram com o Ethan como se nada estivesse errado. Riram, compartilharam, se revezaram. Sem tensão, sem explicações constrangedoras. Ethan pegou uma caixa com a etiqueta para o nosso neto perfeito e olhou para mim. Eu assenti. Vai lá. Dentro havia um drone de controle remoto, novinho, de última geração. Ele olhou para Ryan, surpreso. Ryan apenas sorriu e disse: "Acho que o presente encontrou o garoto certo, afinal." Mais tarde, quando as crianças já dormiam, Ryan me contou outra coisa. Disse que o papai tinha ligado para ele furioso, frio e paranoico. Perguntou se eu estava mentalmente estável. Se o Ryan achava que eu precisava de uma intervenção. Ryan respondeu que não, que eu era a pessoa mais equilibrada daquela família. E depois disse para ele nunca mais ligar.
Eu fiquei ali, na cozinha, de braços cruzados, observando a neve começar a cair lá fora. Sentia uma calma estranha firme, sólida pela primeira vez em anos. Mas eu sabia que não ia durar. Eles não estavam acostumados a perder. E eu podia sentir. Algo maior estava vindo. Só não esperava que acontecesse no aniversário do meu irmão. O aniversário do Ryan era no dia 7 de janeiro, e por anos, foi a única reunião de família que parecia minimamente genuína. Sem joguinhos, sem discursos, sem comentários venenosos sobre quem trouxe o que ou qual criança era mais educada. Apenas pizza, bolo e gente de moletom, relaxando de verdade sem tentar parecer um cartão de Natal. Mas, naquele ano, Ryan disse que não ia fazer nada. Sem jantar, sem festa. Disse que só queria um dia tranquilo. Eu falei que passaríamos lá com alguns cupcakes, nada demais. Ele achou ótimo. Mas, claro, nossos pais tinham outros planos. Às 5h41 da tarde, enquanto o Ethan e eu estávamos a caminho da casa do Ryan com uma bandeja de cupcakes coloridos, recebi uma notificação no celular, uma nova publicação da minha mãe no Facebook. Era uma foto da casa do lago, toda decorada, luzinhas, um enorme banner de feliz aniversário, e 2 mesas compridas cheias de comida. A legenda dizia: festa surpresa para o nosso filho incrível. Não podíamos deixar o dia passar sem celebrar o homem que mantém nossa família unida. Ela marcou o Ryan. Marcou a esposa dele. Marcou os 3 filhos. Não me marcou. Liguei pro Ryan. Ele atendeu no primeiro toque e disse: que diabos é isso? Eles não tinham contado para ele. Nem para a esposa dele. Nem perguntado se ele queria. Simplesmente organizaram uma festa e divulgaram online, achando que ainda podiam nos forçar a fingir que tudo estava bem. Quando chegamos à casa dele, ele estava furioso. O celular não parava de tocar mensagens de amigos da família perguntando o horário da festa ou confirmando presença. A esposa dele tentava se manter calma, principalmente pelos filhos, que acabavam de perceber que havia uma festa acontecendo, e que nem tinham sido convidados pelos próprios avós, apenas declarados como presentes em um post público. Ryan andava de um lado pro outro, depois parou, me olhou e disse: vamos. Perguntei: pra onde? E ele: pra festa. Não vamos invadir nada. Vamos reconquistar. Não achei que ele fosse realmente fazer isso. Mas 20 minutos depois, estávamos entrando na garagem da casa do lago. Ethan ficou no carro com os primos, assistindo a um filme. Ryan disse que voltaríamos rápido. O lugar estava lotado. Carros enfileirados na entrada. Música baixa e segura, algo de uma playlist que minha mãe provavelmente chamava de evento de família. Reconheci alguns parentes distantes, vizinhos e uma das amigas do clube do vinho dela, perto do pátio. Minha mãe nos viu primeiro. O rosto dela fez aquele jogo rápido de expressões, surpresa, alegria forçada, depois preocupação. Ela abriu a boca provavelmente para dizer algo doce e falso, mas o Ryan foi mais rápido. Por que você postou uma festa falsa online e fez parecer que fui eu quem planejou? Ela piscou, confusa, e olhou por cima do ombro dele, direto para mim. A gente só queria te surpreender. Ryan deu um passo à frente. Vocês não vão me usar para encenar uma turnê de redenção familiar só porque erraram com a Laura e o Ethan. Não é assim que as coisas funcionam mais. Meu pai apareceu atrás dela, calado, só observando. Ryan se virou para a multidão, alto o suficiente para que todos ouvissem. Isso não foi ideia minha. E se alguém veio aqui achando que isso era um evento de família de verdade, foi enganado. As pessoas começaram a se entreolhar, confusas. Alguns murmuraram. Alguém riu, achando que era uma piada. Minha mãe tentou falar por cima dele. A gente só queria uma foto, um momento bonito. Mas Ryan continuou. Vocês queriam um palco. Queriam apertar o botão de um recomeçar. Mas essa família não é mais inteira. E se continuarem fingindo que é, vão acabar sozinhos, sentados à mesa que vocês montaram para pessoas que pararam de aparecer faz anos. A gente foi embora. Simples assim. Viramos as costas e voltamos pro carro.
No caminho para casa, Ethan perguntou se a festa tinha sido estranha. Eu respondi. Foi, mas não ficamos muito. Mais tarde, já era quase 11h30 da noite, quando recebi uma mensagem. Era da minha mãe de novo. Você está destruindo essa família. Está feliz agora? Conseguiu virar o Ryan contra a gente. Espero que toda essa amargura tenha valido a pena. Eu não respondi. Mas o Ryan respondeu no grupo que ela nem tinha percebido que nós dois ainda estávamos. Se você falar com a Laura desse jeito de novo, vai estar cortada permanentemente. Da gente, do fundo, dos netos. Essa era sua última chance de agir como uma mãe. E você falhou. Ela não respondeu. Meu pai também não. Mas eu sabia o que vinha depois: o dinheiro, o fundo, a dor real. Porque ela tinha perdido o controle. E isso significava que a verdadeira tempestade estava prestes a começar. E começou em silêncio, como sempre era com eles. Antes dos pedidos de desculpa, antes da vergonha. 3 dias depois do colapso da festa de aniversário do Ryan, acordei com um e-mail do administrador do fundo. Assunto: assinatura da emenda do fundo concluída. Nem precisei abrir. Eu já sabia o que significava. Ryan tinha feito isso. Tinha levado até o fim. Quando li o conteúdo, estava tudo ali, preto no branco. O fundo havia sido oficialmente dividido. Eu agora era a única controladora da minha parte, completamente separada dos meus pais. O acesso deles aos bens compartilhados havia sido removido. E no final do documento, uma cláusula inesperada. Com efeito imediato, os beneficiários Robert e Diane James estão removidos de futuras distribuições, a critério do co-curador. Ryan não só tinha me ajudado a sair, ele tinha cortado eles fora. Não foi um aviso. Não foi uma suspensão temporária. Foi uma fronteira final, legal e definitiva. Liguei para ele. Ele atendeu no segundo toque. Eu fiquei em silêncio por um momento. Ele só disse: eles vão aparecer na sua porta antes do pôr do sol. Se prepara. E ele estava certo. Às 4h17 da tarde, ouvi batidas na porta. Não eram desesperadas, uma batida, e silêncio. Olhei pelo olho mágico. Eram meus pais. De pé na calçada, parecendo estranhos. Nem subiram no alpendre, como se não tivessem mais certeza de que pertenciam ali. Abri a porta, mas não saí. Minha mãe sorriu, como se ainda estivéssemos jogando o mesmo jogo. Podemos conversar um minuto? Perguntei. Sobre o quê? Meu pai finalmente falou. Isso é família. Família não resolve as coisas através de advogados. Eu disse para ele que era engraçado ouvir isso de um homem que usava contratos e hipotecas como armas. Minha mãe deu um passo à frente. A gente só quer encontrar um caminho de volta. Não queríamos que as coisas chegassem a esse ponto. Perguntei o que ela quis dizer, então, quando disse ao meu filho que ele não merecia sobremesa. Quando zombou de mim nos e-mails. Quando usou o aniversário do meu irmão para encenar uma tentativa pública de limpeza de imagem. Ela não respondeu. Abaixou a voz e disse apenas: a gente vai se desculpar com o Ethan. Estamos prontos para admitir que estávamos errados. Esperei. Nada mais. Nenhum pedido de desculpas de verdade, nenhuma responsabilidade. Apenas uma oferta para encenar uma. Disse: a gente não precisa mais disso. Vocês são uma lição, não um legado. E fechei a porta. Sem gritos, sem ameaças, apenas o fim. Naquela noite, ela mandou um e-mail longo. 5 parágrafos de drama. Falou sobre perdão, sobre como estava magoada, e sobre como a família devia permanecer unida. Afirmou que o Ryan estava sendo manipulado por mim. Disse que estávamos roubando o futuro deles. E, na última frase, escreveu: vocês vão se arrepender disso quando não estivermos mais aqui. Eu não respondi. Encaminhei pro Ryan. 10 minutos depois, ele respondeu. Com efeito imediato, removi o acesso deles ao fundo de contingência. Eles estão completamente fora do traste.
A distribuição final será feita até o próximo trimestre. E pronto. Fiquei olhando para aquela mensagem. Não chorei. Não sorri. Senti algo mais pesado, encerramento. Não foi limpo, nem triunfante. Foi apenas real. Alguns dias depois, Ryan nos convidou para jantar. Só ele, a esposa, as crianças e nós. Ethan ajudou a fazer barrinhas de limão, as favoritas dele. Quando chegamos, Ryan já estava montando o quintal com luzinhas e cadeiras de jardim. Não era uma celebração. Era só paz. Durante o jantar, as crianças improvisaram uma mesa na sala, com cobertores e almofadas. Sem regras, sem rigidez, só risadas e migalhas por toda parte. Em certo momento, Ryan levantou o copo e disse baixinho: um brinde a escolher a paz, mesmo quando custa sangue. Todos brindaram, até o Ethan com o suco dele. Depois do jantar, ficamos sentados no quintal ouvindo as risadinhas das crianças no escuro, caçando vagalumes. Peguei o celular pela última vez. 2 chamadas perdidas da minha mãe. Nenhum recado. Essa foi a tentativa final. Sem palavras, sem pedido de desculpas, só silêncio e expectativa. Eu não liguei de volta. Porque, pela primeira vez, não éramos nós que estávamos esperando ser amados. Éramos nós que tínhamos seguido em frente. E essa foi a verdadeira vingança. A gente não precisava mais deles. Nunca mais. Nas semanas que se seguiram, o silêncio foi quase estranho. Sem e-mails, sem recados, sem visitas de surpresa, apenas o vazio. O tipo de silêncio que só existe quando as pessoas percebem que perderam o controle de vez. Achei que minha mãe tentaria mais uma manipulação, talvez por um primo distante ou um amigo em comum, mas nada veio. Ethan não perguntou por eles. Nenhuma vez. Passava as tardes me ajudando a repintar o quarto de hóspedes, rindo quando, distraído, mergulhava o cotovelo na bandeja de tinta. Ele falava sobre o futebol da escola, sobre a nova série de livros que a filha do Ryan tinha apresentado a ele. A vida seguia simples, leve, sem peso. Numa tarde, sentei na varanda com uma xícara de chá, observando o Ethan e os filhos do Ryan desenhando monstros de giz na calçada. Pensei em quanto espaço meus pais ocupavam na minha mente antes. Como cada decisão, cada momento, vinha acompanhado daquela pressão invisível: o que eles pensariam, o que diriam. E agora, pela primeira vez, o silêncio não era pesado. Era liberdade. Não importava se eles algum dia entenderiam o que haviam perdido. O que importava é que eu tinha parado de pedir para que entendessem.